Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Boa noite, paz do Senhor. Graças a Deus. Já falou com o irmão que está do lado, que está atrás, na frente, já saudou. Muito bom estar na casa do Senhor. Graças a Deus pela nossa vida, pela sua vida. As minhas mães, a minha mãe biológica, mãe, parabéns novamente, Deus abençoe a senhora e conceda saúde, paz. Até o Senhor voltar, ou me chamar, minha mãe espiritual, pastora Mércia também. Que o Senhor conceda saúde, continue na visão do meio sempre, da mesma forma até o Senhor nos chamar ou o Senhor voltar. As demais mães, da mesma forma, parabéns a você. A minha esposa, a companheira, fiel, sempre, Mônica, Deus abençoe você, que continue sempre assim, mãe e esposa, graças a Deus. Onde é que estão os maridos aqui? Assim, e os homens? Bem, sua mulher vale ouro, e vale muito mais do que você possa enxergar ou imaginar. E muitas vezes nós temos visto, as mídias têm trazido, o dia a dia tem trazido para a nossa informação acerca das atitudes das mães deste século. E a gente tem visto que as mães, ultimamente, elas batem os seus filhos, elas espancam, ao invés de disciplinar, elas espancam. Mães e pais esquecem seus filhos nos carros, nos estacionamentos dos shoppings, os filhos têm morrido. Eu trabalho na maternidade aqui em Campina Grande e essa semana eu tive uma experiência incrível de bater um raio-x de uma criança de 537 gramas. E eu olhava e a criança tinha entubada. E eu olhava e aberta uma das letras desse colega de trabalho, eu dizia: Deus consegue. Se Deus trouxe a vida, Deus consegue. Isso é verdade. Deus consegue. E eu no meu coração disse: com certeza, eu creio que Deus. Que valor tem a vida de uma pessoa? Que valor tem a vida de uma mulher? Que valor tem a vida de uma mãe? Qual o valor que nós, seres humanos, hoje temos demonstrado? Porque não basta só palavras, temos que fazer. Não basta só fazer, temos que ser participantes. E este século, os principais valores que Deus instituiu para o homem e para a mulher têm sido esquecidos, têm ficado para trás. Mas como foi cantado aqui, como foi falado aqui, declarado, mulher, você é de Deus. Ainda existem mulheres de Deus. E ainda existem mães que não desistem dos seus filhos. Ainda existem mulheres que não desistem daquilo que chegou à sua consciência como presente de Deus. Porque está escrito que filhos são presentes de Deus. Eu queria falar de uma história de uma mulher a qual, buscando a palavra de Deus, Deus nos trouxe ao coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 15. Capítulo 15, de versos 21 ao 28. Deve ter ficado um pouco pequeno, né, Jamila, ali? Mas dá para acompanhar. Os outros slides vão estar maior. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus,
do 21 ao 28. Esse texto nos traz inúmeras lições. Esse texto fala de uma mulher determinada, esse texto fala de uma mulher cheia de esperança, cheia de fé, de uma mulher que jamais parou para pensar se ia ter obstáculo, mas uma mulher destinada a vencer. Capítulo 15, a partir do verso 21, quem achou diz amém. Quem não achou, pergunta o vizinho, deixa eu ler com você, por favor. E diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, fora para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas circunvizinhanças, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Verso 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e se prostrou aos seus pés e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. E ele porém respondeu, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus, disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. Aquela mulher, ela se deparou numa situação dentro da sua casa, no seu lar. Reparem que não fala em momento algum do seu marido. Mas aquela mulher, ela buscava algo que estava acima do material e do natural. Porque os problemas vêm para a nossa vida de ordem social, socioeconômica. Ela vem de ordem natural, física, e vem de ordem espiritual. E este problema, acerca desta menina, acerca da filha desta mulher, juntavam as três coisas. Mas o principal era o espiritual. E nesta noite, o tema é característica de quem? De mães que se aproximam e também aproximam os seus filhos da realidade de Cristo. Mães que têm consciência, que chegam ao conhecimento de Cristo e não se satisfazem apenas de conhecer a Cristo, mas faz como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. As mães comigo nessa noite, repita: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A mãe é uma autoridade constituída por Deus. A mãe, ela foi tirada do homem, não só para conceder e dar a luz, mas Deus também fala acerca da mãe como a sabedoria da casa. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com suas próprias mãos a derriba e destrói. Mães que vão além do material, além do diploma da universidade, mães que não desistem, independente da situação que elas estão enxergando, e em nenhum momento ela vai desistir de conquistar os seus filhos, a sua casa, para serem participantes do reino de Deus. Características tais que hoje em dia, a cada dia, fica mais escasso encontrar nas mães de hoje em dia. A nossa sociedade é uma sociedade consumista desse século. Criamos nossos filhos almejando o diploma da universidade. Nada bom. É para se formar mesmo. Se tiver condição, faça especialização, doutorado, e vier para frente. Porque isso são conquistas. E Deus constituiu o homem, como disse lá no jardim do Éden a Adão: eis a
caminho que se deve andar, no caminho de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 6:22 que aconteça o que acontecer, quando for postado nele, não se desviará dele. E porque hoje vemos igrejas inchadas, vamos levar para a igreja e a igreja toma conta. A igreja dá o caminho e mostra o caminho. Os pais, principalmente a mãe, aconselha, mostra com sua vida os passos de trilhar isso. Pegamos responsabilidades que são de eventual efetivo nosso, como pai, como mãe, e transferimos para professores, para babás, para pastores, para instituições, quando nenhuma, absolutamente nenhuma, vai formar o caráter dos nossos filhos. E eu falo isso para você, mãe. E é como foi dito hoje na nossa conversa de manhã, a mãe, a mulher, ela apazigua, ela é a comunicação entre o filho e o pai, ela enxerga mais longe, ela tem inclinação dada por Deus de compreensão e da palavra grande. Primeiro ponto e primeira característica desta noite: a mãe que aproxima o seu filho da realidade de Cristo. Não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. É uma mãe que tem a fé firmada de uma forma verdadeira, uma fé que está estabelecida nos princípios que diz a palavra de Deus. Certamente esta mulher tinha ouvido falar de Jesus Cristo, ou quem sabe, se a gente analisar o capítulo anterior, ela estava lá com os fariseus e os saduceus procurando saber de Jesus acerca das tradições. E ela procurou Jesus de forma tal porque ouviu falar não só da palavra dele, mas dos milagres que ele exercia. E ela teve algo, a fé lhe trouxe algo na palavra, uma determinação. Repita comigo: determinação. Você imagina você, pegando o exemplo da pastora Décia, começar uma obra dessa na garagem da casa dela, convidando quem passasse na rua, uma, duas crianças no trabalho. E quantas portas não bateram na sua casa, dizer que meu filho não vai, o seu convite? E esta mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela começou até a criar no seu coração algo de uma determinação tal, que nós chamamos de fé nesse texto, que ela disse: eu vou a Ele, porque eu tenho certeza que como Ele vem fazendo, se eu mostrar meu problema a Ele, Ele vai resolver, então eu vou a Jesus. E ela se determinou a Ele. E ela também não só ouviu falar, ela determinou em seu coração que iria conhecer a Jesus Cristo. Eu vou conhecer a Jesus. Você que nos visita nesta noite, você que costuma vir na igreja em período de festa, em períodos de convites, quando a gente manda até você, eu quero dizer nesta noite que é um convite para você também conhecer a Jesus Cristo, a você também provar dos milagres de Jesus Cristo, a você entender também como foi a determinação que esta mulher teve. E a fé gerada no coração abre os olhos daquela mulher. E nós sabemos que os filhos aos nossos olhos sempre vão estar certos. Filho nenhum vai estar errado para a mãe. O filho pode estar como estiver, mas para a mãe ele é meu filho. E imagine ainda quando o filho está doente. Imagine ainda quando o filho está doente socialmente, não tem condição de conviver socialmente, porque ninguém quer, todo mundo rejeita,
Mas mesmo assim, ela creu que receberia a cura de sua filha. Ela creu. Diga comigo, a fé em Deus me abre os olhos. Abre. Faz você enxergar longe, como diz minha esposa, longe. A verdadeira fé nos traz determinação e conhecimento de Deus. É por isso que a fé está estabelecida na palavra da verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Jesus Cristo. Amém? A gente está entendendo? As mães que aproximam os seus filhos da realidade de Jesus Cristo. Segunda característica desta noite: mães que perseveram em oração. Diz no ministério Débora que ninguém ora por um filho com uma mãe. É verdade. Ninguém ora por um filho com uma mãe. Pai, você está aí? Pai, os pais estão aí? Faz assim na tua esposa: tem orado pelos nossos filhos? Pergunta aí, ela. Não precisa responder. Mãe, você tem orado pelos seus filhos? Mãe, você tem apresentado os seus filhos? Mãe, você tem dito: Deus, este aqui é fruto do meu ventre, é o presente que tu me deste, e mal nenhum vai lhe tocar, porque eu creio que está escrito em tua palavra que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O que é que você tem feito, mãe? Você tem procurado apenas o bolso para resolver? Você tem procurado somente a escola para resolver? Você tem procurado apenas os médicos para resolver? Eu estou falando aqui no âmbito social, eu estou falando aqui no âmbito natural, mas eu quero lhe falar no âmbito espiritual, onde começam todas as coisas. Diga comigo: oração traz esperança. Diga para o seu irmão: oração traz esperança, meu irmão. Todo aquele que ora acredita, tem fé. Todo aquele que ora enche o seu peito, o seu coração de esperança. A palavra de Deus diz em Isaías, no livro do profeta Isaías, que ainda que a raiz esteja morta, ressequida, ainda há esperança em Deus para que ela renasça e venha dar fruto e venha prosperar naquilo que a palavra dele foi designada. Diga comigo de novo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquela mãe recebeu de Deus um não. Não. O bolo não é você. O pão não é você. Não tem direito a comer. Qual mãe foi que desistiu do filho? Que mãe que pariu, que trouxe? Qual mãe que sentiu as dores do parto ou de uma cesariana? Qual mãe que amamentou, ouviu os seus seios sem leite e foi atrás e foi buscar? Qual mãe pode abandonar o seu filho? O profeta Isaías também diz no capítulo 59, aliás 49:15 do seu livro, que ainda que uma mãe que tenha passado por isso tudo ame tal somente seu filho e se esqueça dele, Deus, todavia, nunca se esquece de nós. E ele prossegue dizendo: a sua vida está cravada nas minhas mãos. Profecia já sobre Jesus Cristo. Mãe, você é de Deus. Mães, vocês são de Deus. Vocês são do Senhor. Foi Deus quem constituiu. Foi Deus quem ministrou sobre você o maior dom da vida, que é trazer a vida, a própria vida. Orar traz esperança. Orar traz conforto. Orar traz comunicação. Orar traz resultado. Orar traz conquistas. Quantos de nós temos tomado decisões sem parar um pouco e olhamos às vezes os nossos filhos
jeito nenhum. Mas de jeito nenhum que isso é para você. Mas não é mesmo. Mas ela não desistiu. Ela recebeu a palavra. E ela disse, mas eu tenho um propósito maior. Às vezes a gente quer todas as bênçãos que o Evangelho traz. Às vezes a gente quer toda a fartura que o Evangelho traz. Às vezes a gente quer toda a prosperidade que o Evangelho traz. Mas não queremos as bênçãos de Deus. E nem queremos trocar o nosso modelo de vida pelo modelo melhor, que é o modelo da palavra. A Bíblia fala de Ana, foi cantada nesta noite aqui. Está lá no livro do 1 Samuel. Ela desejava um filho. E naquela época, a mulher que fosse estéril era escanteada. Mulher que não gerasse, principalmente não gerasse homem, aí é que era escanteada, deixada de lado. Ainda bem que ele já para quebrar todo esse jugo que vocês gostam. E ela clamava de dia e de noite. Toda oração, quando ela chegava no templo, era Deus me deu filho. Senhor, me deu Deus, eu quero varão, me deu um varão. E certo dia, de tanto orar, de tanto buscar, ela já não tinha mais forças. Ela se ajoelhou no templo. E olha como Deus é diferente do homem. O povo passava lá para ela e disse, ela está vendo, vai ter a cara, bebeu muito mais. E ela estava ali sem forças, pedindo a Deus ser mãe, está no seu lugar. Ser mãe. Aí vai o profeta, passa por ela, olha, porque a visão de Deus é diferente da minha e da sua. Você pode ter PhD em teologia, você pode ser historiador como for, você pode ter o que tiver em Harvard, como você quiser. Mas diz a palavra de Deus que todo o poder é dele. E quando Deus decide, quando Deus determina, e estava determinado para a vida de Ana conceber um profeta. Deus só queria enxergar o coração de Ana, a qual vem enxergar o nosso coração. Se somos capazes de sustentar o presente que Ele tem para nós. E a oração de Ana é interessante, que foi respondida depois que ela disse, se o Senhor me der, eu vou para o Senhor. Interessante. Aí Deus disse, agora sim. Deus deu Samuel, profeta de Israel, o maior rei de Israel. Mãe, você tem orado pelos seus filhos. Mãe, você tem se ajoelhado na cama antes de dormir, tem colocado suas mãos e tem dito, Deus, tu me deste. Mas são teus, porque a palavra diz são teus. A gente não tem ideia de quantos livramentos que a gente tem todos os dias. A gente não tem ideia de quando a gente sai para trabalhar, os filhos ficam, vão para a escola, faz suas atividades, vai e vem, vai e vem. Nós estamos num mundo que é um verdadeiro mundo de cão. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e vai piorar. Mas a Bíblia diz também que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aquela mulher cria no que escutava, no que ouvia falar de Jesus. Ela orava, ela se debruçou aos pés de Jesus, ela abriu seu coração, ela falou com Jesus e disse, eu não posso, Pai, resolver. É interessante como o nosso enxergar é totalmente diferente de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável para nós. E nós nos esquecemos que tudo aqui vai passar. Tudo. E se a gente observar o capítulo 15 aqui, o pessoal começa a falar de tradição, de preocupar, de lavar pano, e vai pegar, aí Jesus começa a falar, se acerca das coisas que tem que ser vividas aqui, resolvidas aqui mesmo. Mas existem coisas e decisões que tomamos aqui que vai ecoar na eternidade. Para onde vai a nossa casa? Para onde estamos conduzindo a nossa família? De que forma os nossos filhos estarão daqui a alguns anos? E quando o Senhor voltar, o que diremos nós acerca do que Ele nos deu para cuidar? Mães que perseveram na oração.
Vamos para o terceiro ponto. Mães que possuem uma devocional ou uma devoção incondicional. Ela crê independente do que está passando. Independente do que vão passar por ela da paz do Senhor ou não. Independente do salário estar em dia ou não. Ela crê em Deus. Independente do que esteja vivendo. Certo dia, um homem possuía muitos bens, Jó. Possuía muitos filhos, Jó também. Era íntegro e reto diante de Deus, estou falando de Jó também. Mas ele perdeu tudo. E ele por cima de quebra ganhou um câncer. E tem um versículo muito maravilhoso nas escrituras acerca de Jó, que Moisés escreveu. Jó diz assim: ainda que ele me mate, acerca de Deus, ele diz assim: ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei. 15, 13 ou 13, 15. Aí, meu filho. Creio que é 13, 15. É assim, meu filho. Como é que pode uma pessoa perder tudo, perder seus filhos, perder tudo e abrir o coração para dizer uma coisa dessa? Jó estava dizendo simplesmente que ainda que Deus lhe tirasse a vida, seria para o seu bem, porque todo o melhor desta vida, mesmo nesta vida, está em Deus. Todo o melhor. Eu quero dizer a você que você pode comer e beber o que você achar melhor. Você pode ter postos para viajar, almoçar de manhã e no seu dia em Miami. Pode. Você pode ir para as Bahamas, pode. Você pode ir para Bangladesh. Você pode ir para onde você quiser. Você pode fazer compras e possuir muitos bens. Você pode. Você pode comer o que tiver de melhor. Você pode. Pode sim. Mas nada disso vai substituir o valor de Deus em sua vida. Nada. Absolutamente nada. Como dizia ela hoje na entrevista, Deus é tudo. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. A gente não pode ir para lugar nenhum, porque Deus que instituiu a vida. Eu digo assim, olha, é verdade. Igual ela era querendo um lugar de outra coisa, mas o que ela expressou ali é verdade. Nós somos miseráveis seres humanos. Nós somos pessoas a qual este mundo tenta nos tragar todos os dias, tenta nos maltratar, tenta nos pisotear. E se você for para os amigos, a gente consegue fechar a mão de amigos que a gente tem, não é verdade? Se a gente for para as pessoas que nos amam, aí é pior a situação. Por isso que Deus depositou na mulher, na mãe, o principal amor abaixo dele. Aí nós nos deparamos com uma mulher dependente de toda essa situação que estava sendo. Pessoas até que andavam com Jesus, dizendo, sai para lá, mulher, não fala não. Mas ela disse, é nele que eu quero, é nele que eu preciso, é dele que eu preciso contar o meu problema, que ele vai me entender, ele vai entender o problema lá de casa da minha filha. É Jesus que eu preciso falar. Incondicional. A mãe, ela sabe o que é melhor para o seu filho. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, Bíblia, que são chamados segundo o seu propósito. Não pense que você está na igreja, vem para a igreja direto, você está nesse incluído desse versículo. Você está incluído depois da Bíblia, que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Deus, vida eterna. Se você é salvo, todas as coisas de Deus cooperam para o seu bem. Se você tem certeza, todas as coisas cooperam para o bem da sua casa. Se você crê e sabe que é salvo em Jesus Cristo, todas as coisas cooperam para o bem dos seus filhos. Se você tem convicção de vida eterna, isso brada no seu coração a respeito de Jesus Cristo, você tem certeza disso, e é isso que você vive, todas as coisas cooperam para o bem daquilo que você faz. Diga amém. Você só olhou para essa boca. Diga amém. Eu creio que você está também, amém? Eu creio. Mães que sabem
elas demonstram aos seus filhos. Ela sabe que o propósito de Deus é melhor. Ela conhece o caminho. Ela prova o caminho. Ela vai buscar em Deus recursos. Como fez essa mulher. Capítulo 15, que a gente está lendo, versos 24 e 25. Diz assim: e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa, perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, o adorou e disse: Senhor, socorre. Quando os nossos pais nos repreendem, quando nossa liderança nos repreende, a primeira coisa que a gente faz é ficar empurrado e vai para longe. Essa não quer obedecer. Apesar da palavra dura, apesar da repreensão, porque na própria palavra de Deus está escrito lá em Apocalipse que Deus repreende porque ama, e a quem ama. Deus repreende qualquer um. A quem ama e por que ama. E a mulher foi repreendida de forma tal, dizendo: não é para você. Mas ela era repreendida. Mas ela tinha um problema a resolver. Mas ela tinha uma filha em casa que estava sendo abandonada pelos seus amigos. A escola não queria mais saber, ela não queria mais entrar no templo para aprender com as vasilhas, como diz na sua carta. Ela não podia mais aprender, ela não podia visitar os lugares sociais, porque o povo estava rejeitando. Ela tinha um problema e precisava de uma solução. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Diga comigo: a mãe que conhece a Jesus sabe o melhor para seus filhos. Diga para o seu amigo, sua amiga: a mãe que conhece a Jesus sabe o que é melhor. Sabe. Ela sabe que tem que buscar sempre em Deus, em qualquer tempo. Amém? Em todo tempo. Quarta característica: mães que sabem reagir com a graça de Deus, a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Eu recebi sem merecer. É por isso que Efésios capítulo 2, altura do versículo 8 diz: vós sois salvos pela graça mediante a fé. De graça. Diga comigo: é de graça. Glória a Deus. Deus amou você de graça. Deus amou você de graça. Amou os seus de graça. E parecia que aquela mulher acabara de nascer de Deus, porque ela insistiu tanto, mas insistiu tanto. Ela disse: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Verso 27, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se humilhou, minha mãe. Ela se humilhou, ela desceu do pedestal de gente, de ser humano da sociedade, de qualquer postura que ela tivesse. Ela se humilhou perante Jesus Cristo. Ela reconheceu e entendeu que ela necessitava de algo mais somente que a cura da filha. Ela já estava tomando para si o entendimento e dizia: eu quero para mim também. A Bíblia diz, no capítulo 1 do Evangelho de João, à altura do verso 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos do Pai. E aquela mulher já começava a sentir necessidade para ela. Ela dizia: é para mim também que eu quero. Então, Senhor, pelo menos as migalhas, pelo menos um pouquinho, o resto, o que sobrar, eu fico aqui. O Senhor me dá do jeito que o Senhor quiser, eu apenas quero o resto. Como a gente é orgulhoso, não? Não, tem que orar a Deus dizendo: a boa guarda do carro, porque vai ser assim, assado, com revogado. Não, tem que dizer: a boa guarda do carro, não tem, vai ser assim, assim, assim. Deus dá conforme quer e conforme a gente pode carregar. Antes que você fale, diz o salmista 139, no Salmo 139, Salmo de Davi, que antes que você
verdades eu não creio. Eu creio naquilo que está escrito a nosso respeito. E aquela mulher, de tanto ouvido, tantos outros, e ela creu. E ela já dizia: é para mim que eu quero. Diga comigo, essa característica chamada humildade. Humildade. Nem todo pobre é humilde, nem todo rico é avarento. Existe pobre que não é humilde e existe rico que é humilde. A humildade, essa mulher demonstrou aqui em toda e qualquer atitude insuperável até a data de hoje. Maior que a dela só de Jesus Cristo. Maior que essa mulher só de Jesus Cristo, que foi obediente e obediente até a morte de cruz por um propósito determinado por Deus. Esse sim se humilhou mais do que essa mulher. Fora ela, nem o apóstolo Paulo. E essa mulher traz uma humildade de forma submissa, em uma submissão, porque entende que Deus é mais forte do que ela. Ela entende que Deus é muito mais forte do que o seu ego, do que o seu ser, do que a sua vontade, do que o seu ter, do que o seu possuir, do que o seu conquistar. Ela entende que a vontade de Deus é muito melhor para a vida dela. E a humildade também traz acerca dela receber esta palavra dura. Traz também acerca dela receber, mas receber com mansidão. Isso sim é humildade. E toda mãe que detém essas características que estamos falando aqui, ela sabe que encontra em Deus tudo isso para suprir suas necessidades, tanto como mãe, tanto como esposa, tanto como profissional. Quando ela ora, quando ela se humilha diante de Deus, quando ela vai buscar a solução. Mães que sabem agir mediante a graça de Deus. Qual a situação do seu lar e da sua casa? Mãe que está aqui nesta casa. Eu vou entrar na última característica. Mães de desejos compatíveis com a vontade de Deus. Mães que desejam para os filhos vidas e vidas com Deus. Mães que levam os seus filhos ao altar, desde a consagração até o batismo, desde o batismo até o matrimônio. Aquelas que podem enxergar e crer que as decisões dos seus filhos vão ser baseadas naquilo a qual ela ensinou. Diga comigo, perseverança. Toda mãe é perseverante. Toda mãe é perseverante. Desde a geração ao parto, a criação. Toda mãe ela é perseverante. Mas a mãe que aproxima os filhos da realidade de Cristo Jesus, esta é muito mais. Porque ela sabe que as drogas, e falando em particular do crack, que basta somente 2 tragadas para você se viciar, vem tirando a paz e o sossego. Vem cortando madrugadas de muita gente. Ela sabe que hoje em dia a criminalidade está muito alta e não precisa ir muito longe, não está em todas as camadas da sociedade. E por pior que seja a situação, a mãe quando aproxima os filhos de Jesus Cristo, esta tem a consciência que, como está escrito no Salmo 91, que a praga que anda no meio-dia não entrará na sua casa. Ela tem a consciência que o sangue de Jesus Cristo tem guardado o seu filho, tem livrado e tem tirado ele do pecado. Ela tem certeza que, como dissemos aqui, as suas orações estão sendo respondidas. Ela tem a certeza que os filhos dela, como diz no Salmo 127, a qual já citamos aqui, são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o galardão, ou seja, o presente de Deus para a sua vida. Ela não desiste dos seus filhos, ela persevera. E esta mãe cananeia, ela perseverou até receber a sua vitória. Filhos, um presente de Deus. Foi Deus que criou o homem. Foi Deus que deu a mãe o dom de ser. Foi Deus que deu a você, mãe. Tudo que você suporta é porque você pode suportar. Tudo que você chora
é porque você será consolada, como diz em Mateus capítulo 5. Tudo que você sente dor, é porque você será sarada, como diz a palavra de Deus. E não se engane não, maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Passa o próximo slide. E nós vamos fechar na determinação, no conhecimento de Deus, na esperança, buscar em Deus sempre, sendo humilde. Onde é que a gente se encaixa? Onde nos encaixamos? Essa lição de hoje, essa palavra, traz para que a gente entenda que temos que crer em Deus e confiar. Temos que confiar